Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. O silêncio do deserto era quebrado apenas pelo som do vento cortando as dunas e pelo leve balido das ovelhas. Moisés caminhava lentamente, observando os animais pastarem entre os arbustos secos. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Era um dia como qualquer outro nos últimos 40 anos de sua vida. Mas algo estava prestes a mudar. Moisés não era apenas um pastor comum. Antes de viver no deserto, fora criado como um príncipe no Egito. Crescerá nos palácios faraônicos, cercado de luxo, aprendendo a cultura e a ciência dos egípcios. No entanto, sua vida dera uma reviravolta quando, ao ver um hebreu sendo espancado por um capataz egípcio, sua fúria explodira. Em um ato impulsivo, matou o opressor e teve que fugir para salvar a própria vida. Agora, décadas depois, longe da terra onde crescerá, vivia uma rotina simples e sem expectativas. Mas Deus ainda tinha planos para ele. Naquela tarde, enquanto guiava o rebanho até o sopé do Monte Horebe, algo incomum chamou sua atenção. Entre as rochas, um brilho diferente se destacava. Moisés franziu a testa e caminhou na direção daquilo que parecia ser uma chama dançando entre os galhos de uma pequena árvore. O fogo era intenso, mas algo estava errado. As folhas não se consumiam. Os galhos não viravam cinzas. Seus olhos se arregalaram. Aquilo não era normal. Ele se aproximou com cautela. Cada passo era acompanhado por uma mistura de curiosidade e receio. O calor emanava da sarça, mas ela permanecia intacta. Quando estava a poucos metros de distância, uma voz ressoou do meio do fogo, fazendo seu coração acelerar. Moisés! Moisés! Seu corpo enrijeceu. A respiração ficou presa na garganta. Eis-me aqui, respondeu ele, tentando controlar o tremor em sua voz. Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Moisés engoliu seco. Com mãos trêmulas, desamarrou suas sandálias. Seu coração batia forte dentro do peito. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir aquelas palavras, Moisés imediatamente cobriu o rosto com as mãos. Ele sabia que estava diante do Deus Altíssimo, o mesmo Deus que fizera promessas a seus antepassados. A presença era tão intensa que parecia esmagá-lo. Então, a voz continuou. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor por causa de seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e conduzi-los a uma terra boa e ampla, terra onde mana leite e mel. Agora, pois, vá. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. O choque percorreu o corpo de Moisés como um raio. Ele ergueu a cabeça rapidamente, seu coração disparado. Quem sou eu para ir até o faraó e tirar os israelitas do Egito? Perguntou ele, incapaz de conter sua insegurança. O silêncio pairou por um instante antes que Deus respondesse. Eu estarei com você. Apesar da resposta, Moisés sentia o peso da missão. Ele havia fugido do Egito há tanto tempo. Voltar significava encarar não apenas o faraó, mas também seus próprios medos e fracassos. E se perguntarem quem me enviou, o que devo dizer?
A resposta veio com uma força que ecoaria por gerações. Eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. As palavras penetraram a mente de Moisés. O Criador do universo estava lhe dando uma missão. Mas ainda havia dúvidas, medo, um turbilhão de pensamentos dentro dele. Ele hesitou, tentando encontrar uma forma de escapar daquela responsabilidade. Quase se eles não acreditarem em mim. Então, Deus lhe deu sinais. Moisés lançou sua vara ao chão, e ela se transformou em uma serpente. Quando pegou-a novamente pela cauda, voltou a ser uma vara. Sua mão foi colocada dentro do manto. Ao retirá-la, estava leprosa. Quando a escondeu novamente, foi restaurada. Esses sinais mostrarão que fui eu quem o enviou. Ainda assim, Moisés continuava relutante. Senhor, nunca fui eloquente. Minha boca e minha língua são pesadas. Como posso falar diante do faraó? Deus, com paciência, respondeu. Quem deu boca ao homem? Quem o faz surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou o faz cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá. Eu estarei com sua boca e o ensinarei o que dizer. Moisés, ainda inseguro, murmurou. Senhor, por favor, envie outra pessoa. O fogo na sarça pareceu brilhar com mais intensidade. Havia um limite para sua hesitação. Deus então disse: Arão, seu irmão, falará por você. Ele já está a caminho para encontrá-lo. Agora, vai e cumpra o que te ordenei. A luta interna de Moisés era visível, mas não havia mais para onde fugir. Aquele era o momento que definiria o seu destino. Com o coração pesado, mas consciente de que não poderia dizer não ao próprio Deus, ele pegou sua vara, despediu-se de sua família e iniciou sua jornada de volta ao Egito. Uma jornada que mudaria a história para sempre. O confronto com o faraó. Moisés caminhava de volta ao Egito com passos firmes, mas seu coração ainda carregava dúvidas. O deserto parecia se estender sem fim, e cada passo era acompanhado pelo peso da responsabilidade. Ao longe, avistou uma silhueta familiar. Era Arão, seu irmão mais velho, vindo ao seu encontro, exatamente como Deus havia prometido. Os dois se abraçaram com força. Fazia anos que não se viam, mas não havia tempo para longas conversas. Moisés compartilhou tudo o que Deus lhe havia dito. Contou sobre a sarça ardente, os sinais milagrosos e a missão impossível que tinham pela frente. Arão ouviu atentamente. Ao final, concordou. Eles precisavam obedecer. Antes de irem ao faraó, reuniram os anciãos de Israel. O povo hebreu vivia sob um jugo cruel, forçados a construir cidades para os egípcios, castigados diariamente por seus opressores. Quando Moisés e Arão anunciaram que Deus havia ouvido o clamor dele, e estava prestes a libertá-los, a emoção foi imediata. Alguns choraram, outros caíram de joelhos em adoração. Havia esperança novamente. Mas libertar uma nação escravizada não seria simples. Os portões do palácio de Faraó se erguiam imponentes. Guardas vigiavam cada canto, e Moisés sentia o suor escorrer por sua nuca enquanto caminhava ao lado de Arão. O grande salão do trono era luxuoso, adornado com ouro e estátuas dos deuses egípcios. O faraó, sentado majestosamente, observava os dois com um olhar frio e impiedoso. Arão deu um passo à frente e proclamou em voz alta: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto.
O silêncio preencheu o salão. O faraó ergueu uma sobrancelha e riu, um som cheio de desdém. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Ele se inclinou no trono, seu olhar se tornando mais sério. Não conheço esse Senhor, nem deixarei Israel partir. Moisés respirou fundo e insistiu. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Precisamos ir ao deserto e oferecer-lhe sacrifícios. Se não obedecermos, ele nos atingirá com pragas ou espada. A expressão do faraó endureceu. Ele se levantou lentamente, descendo os degraus do trono. Vocês só estão distraindo o povo do trabalho. Sua voz soou como um trovão. Voltem aos seus serviços. No mesmo dia, o faraó endureceu ainda mais a escravidão dos israelitas. Ordenou que não mais fornecessem palha para fazer tijolos, mas exigiu que a produção continuasse a mesma. O trabalho se tornou ainda mais cruel. Os capatazes açoitaram os hebreus que não conseguiam cumprir as metas impossíveis. O povo começou a reclamar, e até os anciãos foram até Moisés e Arão, frustrados. Desde que vocês falaram com o faraó, ele só tornou nossa vida pior. Agora seremos exterminados. Moisés sentiu o peso do desânimo sobre seus ombros. Ele se afastou, foi para um lugar silencioso e clamou: Senhor, por que afliges este povo? Por que me enviaste? Desde que falei em teu nome, só trouxe mais sofrimento. Deus respondeu com firmeza: Agora verás o que farei ao faraó. Por uma mão poderosa, ele os deixará ir. Sim, os expulsará do Egito. Moisés sentiu a certeza naquelas palavras. Deus estava no controle. O tempo da libertação havia chegado. Mas o coração do faraó ainda resistiria. E isso daria início a uma batalha sobrenatural que abalaria todo o Egito. As pragas do Egito e a noite da libertação. Moisés e Arão estavam diante do faraó mais uma vez. A tensão no ar era palpável. O rei do Egito cruzava os braços, impaciente, enquanto os dois irmãos falavam mais uma vez em nome do Senhor. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir. O faraó sorriu de forma irônica. Vocês ainda estão com essa ideia? Não perceberam que não sou um homem fácil de dobrar? Moisés ergueu sua vara. Sob a ordem de Deus, realizou o primeiro sinal. O bastão que ele segurava transformou-se em uma serpente diante de todos. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. No entanto, a serpente de Moisés devorou as outras, mostrando que o poder de Deus era maior. Mesmo assim, o faraó endureceu o coração. Então, começaram as pragas. A água do rio Nilo, fonte de vida para o Egito, transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e um cheiro fétido tomou conta das margens. Mas o faraó se recusou a ceder. Vieram as rãs. Elas cobriram todo o Egito, entraram nas casas, cozinhas, camas e até nos aposentos reais. O faraó, sufocado pelo caos, chamou Moisés. Peça ao seu Deus que remova essas rãs, e eu deixarei o povo ir. Moisés orou, e as rãs morreram. Mas assim que o problema cessou, o faraó voltou atrás. Então, veio a praga dos piolhos. O pó da terra transformou-se em uma nuvem de insetos que cobriu homens e animais. Os magos do Egito tentaram reproduzir o feito, mas falharam. Eles próprios admitiram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mesmo assim,
O faraó não cedeu. Vieram moscas, peste no gado, úlceras dolorosas, granizo que destruiu as plantações, gafanhotos que consumiram o que restava, trevas que cobriram o Egito por 3 dias. Cada vez que Moisés anunciava uma praga, o faraó resistia. Ele negociava, dizia que libertaria o povo, mas logo depois mudava de ideia. Deus havia dito a Moisés desde o início: o faraó não deixaria o povo ir tão facilmente. Mas a última praga mudaria tudo. Moisés e Arão entraram no palácio uma última vez. O faraó os olhou com cansaço e fúria, mas Moisés falou com uma autoridade inabalável. Assim diz o Senhor: à meia-noite, passarei pelo Egito. Todo primogênito morrerá, desde o filho do faraó até o filho do escravo. Haverá grande clamor, como nunca houve antes. Mas entre os filhos de Israel, ninguém será atingido. Então, finalmente, saberás que o Senhor faz distinção entre o Egito e o seu povo. O faraó cerrou os punhos, a raiva queimando em seus olhos. Saiam da minha presença, e se eu vir vocês de novo, matar-vos-ei. Moisés o encarou com firmeza. Você disse bem. Nunca mais verá o meu rosto. E então, a noite chegou. Os hebreus estavam preparados. Seguindo a orientação de Deus, cada família sacrificou um cordeiro sem defeito e passou o sangue nos umbrais das portas. Dentro de suas casas, comeram a carne assada com ervas amargas e pão sem fermento, prontos para partir. À meia-noite, um silêncio mortal caiu sobre o Egito. Então, um grito cortou o ar. Depois outro. E outro. O clamor dos egípcios cresceu como um lamento terrível. O anjo da morte havia passado. Nas ruas, famílias choravam por seus primogênitos mortos. Até no palácio, o faraó estava de luto. Seu próprio filho, herdeiro do trono, jazia sem vida. Derrotado, ele finalmente cedeu. Vão embora. Saiam do Egito com tudo o que têm. O povo de Israel partiu naquela mesma noite. Depois de mais de 400 anos de escravidão, estavam livres. Mas a jornada estava apenas começando. O milagre do Mar Vermelho. O povo de Israel caminhava sob o brilho da lua, apressado, mas cheio de esperança. Depois de séculos de escravidão, finalmente estavam livres. Crianças eram carregadas nos ombros de seus pais, mulheres seguravam seus pertences, homens puxavam os animais que levavam provisões. No meio da multidão, Moisés liderava a marcha, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Deus ia diante deles. Uma coluna de nuvem os guiava de dia, e à noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. O povo via esse sinal como prova de que Deus estava com eles. Mas o coração do faraó, mais uma vez, se encheu de orgulho e fúria. No palácio, enquanto olhava para o trono vazio de seu filho, o faraó sentiu um desejo incontrolável de vingança. Como ele permitiu que um grupo de escravos zombasse de seu poder? Como poderia deixar que seu reino perdesse tanta mão de obra? Reúnam meus guerreiros. Ele ordenou. As trombetas soaram por todo o Egito. Carruagens foram preparadas, cavalos selados e exércitos convocados. O faraó, em sua carruagem dourada, partiu à frente de seus soldados, determinado a destruir Israel de uma vez por todas. Os hebreus haviam acampado às margens do Mar Vermelho.
O horizonte à sua frente era dominado pela imensidão das águas. Não havia barcos, nem pontes, nem meios de atravessar. Quando o dia amanheceu, uma nuvem de poeira surgiu no horizonte. O barulho de cascos de cavalo, e rodas de carruagem cortava o silêncio. O exército do faraó estava vindo. O pânico tomou conta do povo. Homens e mulheres gritavam em desespero. Alguns caíram de joelhos, outros choraram. Por que nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Moisés, era melhor termos ficado no Egito. Moisés permaneceu firme. Ele olhou para o céu e clamou a Deus. Então, voltou-se para o povo e declarou: Não tenham medo. Permaneçam firmes e verão o livramento do Senhor. O Egito que hoje vocês veem, nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Fiquem em silêncio. A coluna de nuvem que guiava Israel moveu-se para trás, colocando-se entre o exército egípcio e o povo. Uma escuridão caiu sobre os egípcios, enquanto do lado de Israel havia luz. Então, Deus ordenou a Moisés: Erga o seu cajado e estenda a mão sobre o mar para que as águas se abram. Moisés ergueu o cajado e estendeu a mão. Um vento poderoso soprou durante toda a noite. As águas do Mar Vermelho começaram a se mover, abrindo um caminho seco no meio do oceano. Enormes paredes de água se ergueram de cada lado, como muralhas. O fundo do mar tornou-se terra firme. O povo hebreu olhava para aquilo, atônito. Moisés foi o primeiro a avançar. E então, um a um, os hebreus começaram a atravessar. Crianças eram carregadas, idosos eram ajudados. O som do vento e o rugido das águas eram ensurdecedores, mas todos continuaram caminhando. Quando o último hebreu chegou ao outro lado, os egípcios avançaram. As carruagens desceram pelo leito seco do mar, e os soldados gritaram enquanto perseguiam Israel. Mas então, Deus olhou para eles do meio da coluna de fogo e nuvem. As rodas das carruagens começaram a sair, os cavalos tropeçaram, e o exército entrou em pânico. Fujam! O Senhor está lutando por eles. Mas era tarde demais. Deus ordenou a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem ao lugar. Moisés obedeceu. As muralhas de água desmoronaram. O mar fechou-se sobre os egípcios. O exército inteiro foi engolido pelas ondas. Nenhum deles sobreviveu. Do outro lado da margem, os hebreus assistiam a tudo em silêncio. Então, o silêncio se transformou em júbilo. Deus havia os libertado de uma vez por todas. Míriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a cantar. Cantem ao Senhor, pois grandemente se exaltou. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. As mulheres dançaram, o povo celebrou. O medo e a escravidão haviam ficado para trás. Agora, diante deles, estava a liberdade. Mas a jornada pelo deserto estava apenas começando. O encontro com Deus no Monte Sinai. O povo de Israel marchava pelo deserto, guiado pela nuvem de Deus durante o dia e pela coluna de fogo à noite. Haviam experimentado o poder divino ao serem libertos do Egito e atravessarem o Mar Vermelho, mas a jornada estava longe de ser fácil. O calor escaldante do deserto testava sua resistência, e a escassez de água e alimento fazia muitos murmurarem contra Moisés. Por que nos trouxe aqui para morrer de fome? No Egito, tínhamos comida. Mesmo depois de terem visto milagres, ainda duvidavam. Mas Deus não os abandonou.
Fez chover maná do céu para alimentá-los todas as manhãs e enviou codornizes ao acampamento ao entardecer. Quando tiveram sede, Moisés feriu uma rocha com seu cajado, e dali jorrou água suficiente para todos. Mesmo assim, Deus queria ensinar ao povo que não bastava serem libertos fisicamente. Eles precisavam aprender a confiar em Ele. Depois de 3 meses de caminhada pelo deserto, chegaram ao Monte Sinai, um lugar de imensa reverência. O povo acampou ao pé da montanha, sem saber que algo grandioso estava prestes a acontecer. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e o Senhor lhe deu uma mensagem para transmitir a Israel. Vocês viram como eu os tirei do Egito. Se me obedecerem e guardarem minha aliança, serão meu povo escolhido. Moisés desceu e compartilhou as palavras do Senhor. O povo, cheio de temor e expectativa, respondeu em uníssono: faremos tudo o que o Senhor disse. Então, Deus ordenou que eles se preparassem. Deveriam se purificar, lavar suas roupas e se manter afastados do monte por 3 dias. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. No 3º dia, quando o sol nasceu, uma escuridão tomou conta do céu. Trovões e relâmpagos cortavam as nuvens. Um som ensurdecedor de trombeta ecoou pelo acampamento, fazendo todos estremecerem. O Monte Sinai estava coberto por uma espessa nuvem, e fogo descia sobre ele. O povo ficou aterrorizado. Nunca haviam testemunhado algo assim. Moisés subiu ao monte, e Deus falou com ele no meio do fogo e da nuvem. Então, o Senhor proclamou as palavras que moldariam Israel como nação. Os 10 mandamentos. 1. Não terás outros deuses além de mim. 2. Não farás imagens para adoração. 3. Não tomarás o nome do Senhor em vão. 4. Lembra-te do sábado e santifica-o. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não darás falso testemunho. 10. Não cobiçarás. Cada palavra era como fogo, gravada no coração do povo. O som da voz de Deus era tão poderoso que os israelitas tremiam de medo. Moisés, fale você conosco. Não queremos mais ouvir a voz de Deus, senão morreremos. O líder de Israel respondeu: não tenham medo. Deus veio para testá-los, para que aprendam a respeitá-lo e não pequem. Então, Moisés subiu ao monte novamente, e Deus lhe deu as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo do Senhor. Israel havia sido liberto da escravidão do Egito, mas agora precisavam aprender a viver como o povo de Deus. A jornada deles estava apenas começando.